Oi, gente, bom dia. Segunda-feira, dia 17 de junho, estamos no ar com mais um programa Agora Goiás, aqui pela TV Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Você está vendo imagens da nossa capital, vista lá do Morro do Mendanha, ao vivo. Nenhuma nuvem, viu, gente? A época de seca começou, ainda está aquele friozinho, mas tudo indica que vai esquentar logo, logo. Estamos começando, hoje nós vamos ter vários assuntos no programa Agora Goiás e você é nosso convidado a participar. A gente viu imagens também da Avenida 85 aqui em Goiânia, sempre, movimentada no sentido centro. Estamos com o programa já no ar para você. O deputado estadual Ricardo Quirino, do Republicanos, esteve em Brasília para acompanhar na Câmara Federal uma sessão que discutiu a violência contra a pessoa idosa. O evento foi bastante movimentado, com a presença de idosos, e você vai ver mais detalhes agora na reportagem da Daniela Mello. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília foi tomado de alegria, música e muita dança. Dezenas de idosos compareceram à sessão solene para falar de um assunto que merece total atenção: a violência contra a pessoa idosa. Desta vez, a TV Assembleia foi acompanhar o evento de autoria dos deputados Océsio Silva, Rogéria Santos e Júlio César, todos do Partido Republicanos. Os parlamentares abordaram temas de grande relevância. A gente trouxe esse grande número de pessoas, um número grande de parlamentares, justamente para poder debater e encontrar soluções que possam proteger os nossos idosos em todo o país. O parlamentar Océsio trouxe estatísticas sobre o envelhecimento. Segundo ele, no Brasil, a população idosa chega aos 32 milhões e a expectativa de vida chega a 73 anos para homens e 80 anos para mulheres. Em 2060, 25,5% da população brasileira será idosa. Muito importante a gente poder trabalhar em defesa dos nossos idosos. Aliás, quero mandar um recado aos jovens. Se cuidem bem hoje para que amanhã vocês sejam idosos, saudáveis, proativos, crescendo cada vez mais. E cuide dos nossos idosos hoje também, que é importante para você. A impressão que eu tenho é que o Brasil vive uma eterna juventude e a gente não olha para os nossos idosos na construção de políticas públicas. Então, cabe essa reflexão e é isso que a gente vem para levar essa consciência para os nossos estados. Só nos 3 primeiros meses do ano de 2024 já foram registradas mais de 42 mil denúncias de violência a pessoas de 60 anos de idade ou mais na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, número bem maior do que os mesmos registrados no ano de 2023. Em Goiânia, o deputado estadual Ricardo Quirino, também militante nesta causa, lançou o Junho Violeta, uma campanha para combater e conscientizar a população da violência contra os idosos no estado de Goiás. Neste momento existem servidores nossos participando de outras reuniões, outros temas, reuniões que eles estão nos representando, enfim, e vai até o final do mês. A comissão tem aprovado, acelerado, analisado, debatido, criado fóruns, criado reuniões, audiências públicas. Todo ano, a gente não para, hein? E a animação ficou por conta do Instituto Brasileiro de Capoterapia, mestre Gilvan Andrade, que explicou como o exercício faz bem para os idosos. Através da musicalidade, ritmo da capoeira, trazendo as cantigas de roda, resgatando as cantigas de roda e trazendo um movimento muito lúdico para os idosos. Hoje já tem mais de 50 mil idosos praticando essa modalidade. Nós estamos aqui conversando com o deputado para que a gente faça a expansão desse trabalho no estado de Goiás. E um pessoal diferenciado, bem animado, que chega aqui cantando. Capoterapia, ela traz animação, show, depressão. Interessante, muito produtivo, muito gratificante para nós idosos, apesar de que eu tenho 66, mas não me considero idosa. Na minha mente não, só cronologicamente falando. Vamos entrar com grande estilo, hein?
Gente, nós vamos falar agora sobre os cuidados com a alimentação que são essenciais para evitar intoxicações. Quem vai falar com a gente ao vivo, a nutricionista Beatriz Duarte. Beatriz, está tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada, bom dia a todos. Seja bem-vinda aqui. Para começar, a hora que a gente for manusear esses produtos todos, os nossos alimentos, né? Quais são os cuidados que a higiene pessoal que a gente tem que ter? Perfeito. A gente tem que ter muito cuidado e ressaltar essa questão da higiene, tanto alimentar quanto pessoal, no momento de consumir os alimentos, para a gente evitar intoxicações alimentares, outras doenças. Mas falando especificamente da higiene pessoal, é muito importante lavar as mãos, né? A higiene correta das mãos ali, principalmente para as mulheres que têm unhas grandes, por exemplo. A unha é um local que acumula, né, bastante quantidade de bactérias e que pode impactar aí até no momento do consumo desses alimentos e causar aí alguma contaminação. E eu tenho até uma curiosidade, as pessoas quando vão comer banana, normalmente elas não lavam, não limpam a banana. Tem que lavar a banana ou não? Não, os alimentos que são consumidos sem a casca, né, que são protegidos ali pela casca e no momento do consumo a gente retira, não tem a necessidade de ser higienizado. Sim. A não ser que, por exemplo, esse alimento vá ser armazenado na geladeira e na geladeira a gente tem outros alimentos, né, outras embalagens, enfim, que podem ser contaminadas. Então, nesse caso, é interessante fazer a higienização daquela fruta, daquele legume, para que seja armazenado na geladeira. Você já falou na geladeira, vamos tocar nesse ponto. Qual que é o momento ideal para a gente guardar esses alimentos na geladeira? Os alimentos quentes? Sim. Isso, os alimentos que são aquecidos, né? É importante que seja esperado algum tempo ali para que ele não seja armazenado em uma temperatura muito alta, porque a temperatura muito alta pode propiciar, né, o crescimento de bactérias ali naquele ambiente. Então é importante pelo menos esperar aquele alimento esfriar, como é o caso do feijão, por exemplo. Quando for acabar de ter sido feito, é importante esperar que ele esfrie um pouquinho, não ser colocado uma temperatura tão alta dentro da geladeira. Se colocar com temperatura alta, pode prejudicar? Pode prejudicar o resfriamento de todos os outros alimentos que estão ali dentro da geladeira também, né? Agora, e quais são, por exemplo, os cuidados na hora de armazenar de forma segura, principalmente quando a gente fala dos alimentos perecíveis? Isso. Os alimentos perecíveis precisam, né, ser armazenados na sua maior parte dentro da geladeira. Então, é importante que eles sejam higienizados antes de ir para esse ambiente da geladeira e também, de preferência, que eles sejam armazenados em pequenas porções, né, em pequenas quantidades, para que essa temperatura também atinja ali todo o alimento. Beatriz, tem muita gente que vai na feira, compra verduras, por exemplo, já chega no saquinho e já coloca dentro da geladeira. Isso é correto? O ideal é que seja feita a higienização desse alimento, né? De forma individual, cada alimento seja higienizado e guardado separadamente em um recipiente ou em um outro saquinho higienizado também. Tá, e qual é a verdura que se deve colocar na geladeira? Todas ou não? Sim, o ideal é que todas, principalmente porque a gente vive numa cidade em um clima, né, um pouco mais alto, então conforme maiores temperaturas, menor a duração dos alimentos. Então, se eles forem guardados na geladeira, podem ter uma duração, né, maior ali e evitar perdas. Pois é, então vamos pegar o tomate ou a batata, ela deve ser higienizada, depois colocada naquele saquinho para colocar na geladeira, é isso? Isso, ela pode ser higienizada com a água sanitária, né? É importante seguir a diluição correta, então normalmente 1 colher para cada litro de água, então fazer ali a imersão em água em aproximadamente 10 minutos e depois lavar em água corrente para que seja tirado ali todo e qualquer resíduo que fique daquele produto. Depois pode ser armazenado tanto em um outro saquinho quanto em um outro recipiente, uma vasilha ou algo do tipo também funciona. E se a pessoa guardar sem fazer a higienização, mas higienizar depois, na hora que for, por exemplo, utilizar? Corre mais o risco, né, de contaminar outros alimentos também, mas não sendo higienizado já é um passo importante para essa segurança alimentar. Como é que é feita a preparação para o congelamento? Para o congelamento dos legumes e verduras é importante fazer o cozimento ali, né? Você pode tanto fazer o cozimento, esperar esfriar para então depois fazer o congelamento ou congelar de forma crua também, só que aí na hora do preparo é importante descongelar completamente para fazer então o cozimento. Descongelar, esse é um grande desafio que as pessoas têm. Às vezes as pessoas colocam carne, por exemplo, às vezes colocam na água, às vezes colocam no micro-ondas. Qual que é a forma correta?
Isso. Tanto a água quanto o micro-ondas são corretos. A questão é quando o alimento vai ser descongelado em água, tem que tomar cuidado para ele não ter o contato direto com aquela água. Então, ser colocado em um recipiente, normalmente um saquinho, né, fechado, totalmente vedado, para ser imerso em água, e aí pode ser descongelado, mas aquela água precisa ser trocada, né, a cada 30 minutos mais ou menos. Outra forma é pelo micro-ondas, pode ser descongelado pelo micro-ondas, só que logo após aquele alimento já precisa ser preparado, principalmente quando a gente fala de carne, porque algumas partes daquela carne já vão começar a ser cozidas ali no próprio micro-ondas. Uma forma que não é indicado e não é seguro é descongelar, por exemplo, no sol, né, um alimento na temperatura ambiente ou no sol. Aí já não é indicado, porque as altas temperaturas propiciam o crescimento de bactérias. Mesmo se estiver protegido? Sim, mesmo se estiver protegido, vai estar elevando ali a temperatura ou ficando por muito tempo em uma temperatura ambiente. Então, se for para esquentar, melhor optar por esquentar no micro-ondas, né? Fazer esse descongelamento no micro-ondas, que é mais rápido. E aquela história que às vezes as pessoas tiram do freezer, né? Mas deixa na geladeira para ir descongelando. Isso, aí é ótimo porque a gente não tem uma queda um aumento, na verdade, muito brusco da temperatura. E aí pode sim funcionar e é até mais seguro, né? Porque o alimento vai descongelando de forma gradual. Beatriz, agora vamos pegar carnes, né? O frango, a carne vermelha. Ela tem um tempo que ela pode ficar congelada ou não? Sim. Quando ela não foi cozida ainda, né, não foi preparada, aquela carne está crua, ela pode ficar ali até 10 a 12 meses no congelador em uma temperatura abaixo de mais ou menos 18 graus, né, negativos. Então, com o congelamento na temperatura ideal, ela pode sim, vai ficar aí bastante tempo. Mas se a carne já foi preparada, por exemplo, né, já teve um preparo ali, sobrou, por exemplo, a pessoa quer congelar para não desperdiçar. E aí vai ser no máximo 3 meses de congelamento, ainda assim nas condições ideais de temperatura. Porque hoje muita gente, às vezes, até no sentido de fazer dietas, né, acabam adquirindo aquelas comidas congeladas. Aquilo também tem algum problema ou não? Não, não tem nenhum problema, desde que é armazenada da forma correta e no tempo correto, né? Aí o alimento preparado até 3 meses já é super seguro. Algum alimento, depois de descongelado, você fala, mas não usou tudo, ela pode ser congelada de novo? Não. Depois de descongelar uma vez, não é o recomendado, nem é o ideal para a segurança alimentar, né, pensando ali na segurança desse alimento e da sua saúde, que seja congelado novamente. Então, depois que é descongelado, é preciso fazer o consumo total. Embalagens, quando a gente vai comprar, às vezes tem... Porque às vezes você compra na feira, está exposto, né, ao ar livre. Às vezes você vai em alguns supermercados, ele está embaladinho ali. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Isso. Aí vem a importância, né, de higienizar tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que chega em casa. E da mesma forma observar a embalagem desses alimentos, principalmente os industrializados, se estão bem fechados, né, ali, né, se estão bem embalados, não tem nenhuma embalagem estragada, enfim, para ter essa segurança alimentar. Mas no caso de produtos mais naturais, que é o caso da feira, por exemplo, é realmente chegar em casa e fazer aquela higienização básica antes de guardá-los na sua geladeira. De que forma as pessoas devem fazer a higienização, por exemplo, das folhas, alface, por exemplo? Isso. As folhas, verduras, frutas no geral podem ser higienizadas com a água sanitária, né? Claro, com a diluição correta, que é 1 colher de sopa da água sanitária para 1 litro de água. Então, essa diluição pode ser feita e pode ser colocada ali todas as verduras, os vegetais, né? Sempre indico que antes dá uma lavadinha em água corrente para ver se não tem nenhum bichinho ali, já faz essa limpeza. Mas no caso de limpezas de materiais menores, como os agrotóxicos, por exemplo, ou às vezes partículas menores ali de bactérias mesmo, elas vão ser retiradas, né? Vão ser limpas ali realmente com esse produto, com a água sanitária, que é o hipoclorito, né? E essa diluição corretamente em água. Beatriz, mamão. Às vezes ele amadurece e uma parte dele fica comprometida ali. Aí, pode tirar aquela parte e consumir o restante ou ele já está todo contaminado? Então, não é o indicado. A gente costuma até dizer que essa é só a pontinha do iceberg, né? Que já está tudo contaminado ali também. Quando ele tem uma parte, todo? Isso, todo já está contaminado. A gente não tem essa segurança, né? Não tem como a gente garantir que o restante não está contaminado. Então, quando alguma parte daquela fruta apodrece, o ideal é fazer o descarte total.
Tomate, às vezes a gente vê muita gente fazendo isso, né? Ele está com uma partezinha comprometida, vai lá, corta e utiliza o restante. Isso. No caso, se for um machucadinho ali, que normalmente está na casca, tudo bem, quando é um machucadinho. Agora, no caso de mofo, de realmente aquele alimento estar perdendo, né? Está passando do momento ali de consumo, aí o indicado é o descarte total. A banana, primeiro quando ela vai amadurecendo, às vezes ela fica um pedacinho amassada. E isso compromete? Isso não. No caso de ser amassado ou às vezes porque ficou numa temperatura, num ambiente quente, né? Não vai ter problema. Essa questão do descarte que eu tô falando é realmente no caso de mofo, de estragar do alimento mesmo. Engraçado, as pessoas fazem isso muito, né? Isso é muito comum, né? Muito comum. E a gente tem que tomar cuidado. Uma mão é grande, não, mas tá só um pedaço, não tem problema, e tem, né? Mas tem o risco ali da contaminação pelas bactérias, pelos fungos ali, né, daquele processo ali de degradação do alimento. Tá certo. Beatriz Duarte, nutricionista, muito obrigado pela sua participação, pelas dicas fundamentais aqui para a gente se alimentar melhor com saúde. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Volte mais vezes, tá bom? Olha, vamos continuando agora porque a gente tem outras reportagens. A Assembleia Legislativa comemora e celebra, né, o Dia do Evangélico com uma sessão solene. Diversas personalidades goianas foram agraciadas com as comendas Bispo Abigail Carlos de Almeida e o pastor Albino Boaventura. Entre elas, o governador Ronaldo Caiado, representado pelo vice Daniel Vilela e também o presidente da Assembleia, deputado estadual Bruno Peixoto, do União Brasil. A iniciativa partiu do deputado Henrique César, do PSC. Você vai conferir mais detalhes na reportagem da Patrícia Lee e também do André Lacerda. Tudo tem sido tão bom. Depois você traz uma manhã Beatriz, de reflexão, comunhão e expressão de fé, seguida de homenagens a homens e a mulheres que se dedicam ao Evangelho de Jesus Cristo, tornando a doutrina um propósito de vida que vai muito além. O Evangelho de Cristo é a boa mensagem de boas novas, falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é a razão do nosso viver. E é isso que nós pregamos durante toda a nossa vida. O plenário Iris Rezende foi sede dessa justa homenagem. Diversas personalidades goianas receberam as comendas Bispo Abigail Carlos de Almeida e pastor Albino Gonçalves Boaventura. Entre elas, o governador do estado, representado pelo vice Daniel Vilela, do MDB, que também foi um dos agraciados. O presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, e líderes religiosos. A igreja hoje era composta de pessoas de toda a classe social e está inserida no meio da sociedade de uma forma muito presente. Nós caminhamos muito em breve para sermos pelo menos 50% da população brasileira, de maneira que aqui hoje, essa Casa de Leis reconhece a ação de uma igreja que é muito atuante no estado de Goiás, em todas as áreas da vida, né? Hoje, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto realmente orgulhoso por esse momento e por essa homenagem. Pela primeira vez no Legislativo goiano, as comendas que levam importantes nomes do meio cristão são entregues. A solenidade foi proposta pelo deputado Henrique César, do PSC, autor do projeto que deu origem às comendas. Tive o privilégio de conhecer o Abigail pessoalmente, de ver as histórias, tantos milagres contados, né? Como eles começaram. Hoje, a nossa geração, a gente encontra igrejas confortáveis, com ar-condicionados, poltronas, e não desfazendo da nossa geração. A gente faz um trabalho de evangelização de acordo com o nosso contexto. Mas eles começaram no lombo de cavalo, andando a pé, né? No dito popular, quebrando o mato no peito mesmo. Então é muito importante estar aqui relembrando e homenageando essas pessoas que fizeram tanto e o seu legado continue. Estou deveras emocionado. A saudade bate no peito, a saudade do nosso bispo, o reconhecimento do legado e o ministério que ele desenvolveu. Mas estou certo que Deus nos dará graça, nos dará o saber e nós haveremos de trilhar na sombra do nosso bispo.
Nós vamos falar de esporte agora, porque nesse final de semana jogaram Atlético, Goiás e Vila Nova. Nós vamos mostrar os resultados, vamos fazer a avaliação com quem entende do assunto. Meu amigo Hugo Duarte. Bom dia. Bom dia, Jordevar Rosa. Bom dia você que está na audiência. Que coisa boa o Atlético. Bateu o Fluminense, arrumou confusão lá, até colocou o Felipe Melo brabo dentro de campo, apanhou dentro de campo e fora de campo também o Atlético. Pois é, essa foi a única vitória, então nós vamos deixar ela para o final, até para criar aquele clima, não é isso? De expectativa. Vamos começar com o Goiás? Goiás. O Goiás jogou contra quem? Jogou contra o Curitiba, empatou de 1-1. Muita gente acha que foi um resultado péssimo, esse é o Atlético. Mas então vamos fazer o seguinte, ali, vamos para o Goiás lá. O Goiás foi 1-1 contra o Curitiba, é isso? É 1-1, o Goiás saiu perdendo aos 3 minutos do primeiro tempo. Na Serrinha? É lá, o gol do Curitiba já aos 3 minutos, um chute na trave, chorou e entrou. Mas não teve falha aí, não? Olha, foi deixar chutar, mas faz parte, né? A bola foi bem colocada, né? A bola bem colocada, o Curitiba fez 1-0 e o Curitiba teve outra bola igualzinha na trave, mas não entrou. Mas o Goiás conseguiu recuperar e conseguiu empatar. Eu assisti o jogo, um jogo muito movimentado. Agora o Goiás está carente no ataque. O Goiás não tem aquele jogador para... matador. Para decidir, para fazer gols. Mas olha, Jordevar, olha lá, outra bola na trave, ó, tá vendo? Mesmo jeitinho, hein? Estava 1-0. Se toma o 2-0, tinha perdido o jogo. Rapaz, jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. O Curitiba querendo recuperar, o Curitiba não está bem no campeonato. Mas é o Curitiba, não deixa de ser, né? Pois é, rapaz. E com esse resultado, vamos ver se essa aí é uma jogada, se é a jogada de gol, né? Já estamos no primeiro tempo, aí aos 25 minutos do primeiro tempo. Olha lá o gol, falha do goleiro. Só que bateu no jogador do Curitiba esse chute. Quem que fez o gol, você lembra? Pedro Henrique. Isso. Vamos. Gol foi contra, isso aí bateu no zagueirão. Foi contra, né? Olha lá, você percebe melhor. Isso, a jogada. O zagueiro aliviou, olha lá, a bola bateu, que caiu lá. Olha lá, agora lá. Olha lá como você vê melhor, ó. Matou o goleirão, não é isso? Foi. Rapaz. Resultado normal, Jorge. Vamos fazer. Luiz Henrique, que marcou o gol. Luiz Henrique, lateral esquerdo. Exatamente. Olha lá. Essa chance do Breno, né? Mas agora, com essa situação aí, vamos então para a classificação, não é isso? Isso. O Goiás ficou na 4ª posição. Está dentro do G4, né? Está dentro do G4. Vamos lá então, olha, a classificação de hoje, o América Mineiro tem 21 pontos, é o líder. Isso. Na segunda colocação, o Avaí tem 20, Sport Recife, terceiro, tem 18 e 18 também tem o Goiás na 4ª posição. Só que na 5ª, o Operário tem 18 e o Mirassol tem 17. O negócio está muito embolado. Muito embolado. E, aliás, o Operário joga hoje com o Chapecoense, né? Então, a equipe do Goiás precisa, sim, vencer. Mas o torcedor do Goiás ficou muito preocupado, mas foi um empate. É com o Coritiba, uma equipe também que é uma das favoritas a chegar aí à Série A. Agora, o Goiás precisa, sim, dar uma melhorada no seu plantel, no ataque. Mas eu estou gostando. Para mim, o Goiás está no caminho certo para a Série A. Você viu o gol que o Coritiba perdeu? Sim, tanto o Goiás teve chance. Olha lá. É. Caramba, então o Goiás deu foi sorte. Eu vou dizer assim... Olha por trás para você ver. Olha não, a visão que bateu ele tinha. Tirou com o pé ali, o zagueirão. Pois é. Foi um jogo... olha, o Goiás teve oportunidade. Foi pênalti aí, não? Não. Vamos ver. Foi um lance. Um lance. Olha lá, a mãozinha tá fora do corpo, hein? Olha lá, a arbitragem não deu. Ele tinha marcado, né? Pois é. Uma interpretação. O árbitro achou que não foi intencional, isso vale, né? Para mim, para acabar o problema, bateu na mão com vontade ou sem vontade. Tinha que ser marcado, né? Porque esse negócio de ficar interpretando... Bola na mão, igual assim, bola na mão. A não ser que a mão esteja colada ao corpo. Tem aquele chute forte que a pessoa não dá tempo nem de... Aí bate no braço, é diferente, lembra? Sim. O chute forte que bate no seu braço. Agora, aquilo ali, para mim, não foi lance para pênalti também. Não. Eu quero só que você analisa um dado aqui. Eu sempre gosto de estatística, você sabe disso. O Goiás tem o melhor ataque da competição, com 17 gols. E ganha até do América, que tem 16 gols.
Só que e a segunda defesa menos vazada. Marcou 17, tomou 6 gols. Quem tem menos é o Operário, que tem 5 gols levados, né? Mas um detalhe que me preocupa, que o Goiás tem 16 gols. 17. 17. 4 ou 5 é do Marcão, volante que não faz gol. Você pode diminuir menos 5 aí, porque está difícil para sair gol do Marcão agora, certo? Então isso prova que se você tirar 5 gols do Marcão, sim, nós vamos para um número que precisa estar melhor, né? Nos 10 rodadas, então o Goiás precisa desse atacante. Agora veja só a sequência de jogos do Goiás. Santos. O Goiás joga o Santos quarta-feira lá na Vila Belmiro. Depois, domingo, contra o Vila Nova, no Oba, não é isso? Sim. E depois contra o América aqui. Poderoso América. O Santos está mal. O Santos tem 4 derrotas consecutivas. O Santos precisa recuperar diante do Goiás. Agora, eu vejo o time do Goiás bem equilibrado dentro de campo. Eu não vejo uma equipe hoje falar o Goiás vai jogar contra essa equipe, já apanhou, já perdeu. O Goiás pode tranquilamente bater a equipe do Santos. O time do Goiás é melhor, mas nem sempre o melhor vence. O Santos precisa recuperar. Espero que não seja diante do Goiás. Vamos agora, então, para o Vila Nova Futebol Clube. O Vila Nova jogou ontem, 11 horas da manhã. Perdeu de 1-0 para o Botalá. Gol de falta. Rapaz. Bola parada. Primeiro tempo, 46 minutos, bola parada, 1-0, Botafogo de São Paulo, olha lá. Uma bola indefensável, né? Tem nem jeito do goleiro pensar, né? Olha lá, uma batida perfeita. Perfeita mesmo a batida olha a da visão curva. A curva. Não, gente. É difícil. Quase que derrubou a coruja. Não é isso? Muito Mas difícil. o Vila jogou bem? Olha, na verdade, as duas equipes jogaram equilibrado. Não é que o Vila jogou bem. As duas equipes tiveram oportunidade, mas não souberam aproveitar. Era claro que o Botafogo jogando em casa tinha que sair para o jogo. O Vila teve bem, mas só que não conseguiu nenhum empate. Mas, para mim, tudo normal, viu, Jorge? O Vila Nova vai disputar um campeonato para se manter na Série B. Então, ganha em casa, perde, empata fora, enfim. Para mim está tudo normal, o resultado do Vila. O Vila se mantém. Olha lá o lance que o Vila perdeu, tá vendo? O Vila teve a oportunidade, ó. Olha lá. Teve a oportunidade. O Vila que não aproveitou. O Botafogo também. Foi um jogo aberto. Exatamente. O Vila Nova, mesmo com esse resultado negativo, ele mantém na 10ª posição. Sim. Não perdeu posição, né? Não perdeu. Está ali no meio do caminho. É o que você falou. Está fazendo a campanha. Está fazendo a campanha que é esperada pelo Vila. Pois é, agora que é interessante a gente olhar, estou dando... o Vila Nova, ele ganhou 4, empatou 2 e perdeu 4. O Vila fora de casa só empatou com a Chapecoense. 3 derrotas fora de casa, né? Não tem jeito de você não vencer fora de casa, tem que vencer. E o empate também não ajuda em certos momentos. Por exemplo, esse empate aí contra o Botafogo era um bom resultado, um empate. Mas a derrota, 6-0, 1-0, 10-0, ela é derrota. Então o Vila, para mim, o Vila agora vai ter que fazer o quê? Jogar em casa e tentar vencer. Não pode perder 2 jogos consecutivos. Agora, ali, o Avalia como goleiro, você foi um excelente goleiro. A gente percebe naquela falta, primeiro que é um jogador canhoto, né? Sim. Ele fechou o canto direito, o goleiro do Vila Nova fechou o canto direito, mas era lógico que ele ia bater lá. Normalmente sim. Olha, você tocou num assunto, que até parece que você foi goleiro também, que você tocou num assunto, que eu achei ele mal colocado quando ele fez a barreira. Mesmo a falta sendo daquela forma, bem batida, o goleirão estava no meio do gol. Geralmente não fica. Você no meio do gol, você fica atrás da barreira. Você não pode ficar no meio do gol, porque você não enxerga a bola. Eu achei ele muito distante do lance. Mesmo que era muito difícil, mas quem sabe se ele tivesse mais posicionado no gol, ele não teria tomado esse gol. Eu achei um pouco, sim. Não foi falha, vamos dizer assim, não foi falha, mas a colocação dele não estava certa no momento da falta. A justiça seja feita, o batedor lá foi excelente, né? Ele bateu onde... A coruja canta. Exatamente. Onde a coruja dorme, né? Exato. Fala, né? Ela dorme. Agora, eu também tive essa observação. Se a gente tiver a oportunidade, Kennedy, de dar uma olhada nessa falta, que foi no comecinho de novo, dá uma reparada. No começo. Porque eu tive até essa ideia... Olha lá onde é que ele estava.
Entendeu? Ele estava atrás da barreira. E se ele tivesse mais para cá um pouquinho, eu achei que ele não viu a bola partir, olha, tá vendo? Ó, onde é que ele estava? Olha aqui, ó, tá vendo? Ele tinha que estar mais para cá. Quer ver? A próxima imagem, aí. Pois é, ué. 1-0, Botafogo de São Paulo em cima do Vila Nova, mantendo aí o Vila Nova na 10ª posição. Agora, nós mostramos um empate, uma derrota, vamos mostrar a vitória, né? Vamos para o Atlético Clube Goianiense, que enfrentou o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Como é que foi o jogo? Olha o Fluminense, né? 2-1 Atlético, olha o gol, golaço. De novo uma falha do Atlético, hein? É aquilo que eu costumo dizer, se não tiver falha, a equipe não consegue. Então tinha tudo para o Fluminense vencer, um resultado até normal, mas o Atlético foi falhar na frente do Ganso, né? Pois um golaço, né? Aí já o Atlético... Golaço olha que também. Golaço. Luiz Fernando. Rapaz, e ele é direito, né? Ele pegou com a canhota de fora da área no ângulo. Pegou na veia. Na veia. Aí 1-1. Ou seja, o Atlético acabou conseguindo a virada, né? Ali no finalzinho já no apagar das luzes, né? Olha aí, a bobeada e o goleirão Fábio defendeu e tá aí a vitória do Atlético. Rapaz, e no finalzinho, né? Na verdade, Jordão, não foi assim, foi surpresa, pelo momento que o Atlético estava vivendo, a pressão, os resultados, o Atlético estava na zona de rebaixamento e depois tivemos a confusão. Vou te interromper para a gente avaliar essa barbaridade, né? Não tem explicação, esse rapaz... Felipe Melo foi lá, agrediu o assessor de imprensa do Atlético, uma covardia, olha lá, olha o que ele fez, olha onde foi parar. Esse cara é um destemperado. Não, é desequilibrado. Coisa, né? A verdade é desequilibrado. Esse rapaz, ele quer mostrar muito serviço, ele quer dizer que ama tanto o Fluminense para quando encerrar a carreira ter emprego, trabalhar no Fluminense, para dizer esse aqui é a bandeira do Fluminense. Mas eu acho que quando eu digo que os jogadores, diretores vão para a imprensa pedir paz nos estádios, mas lá dentro o rapaz faz o contrário. Olha, nós estamos fazendo um parênteses aqui, porque isso é caso de polícia. Sim, agressão. Não é isso? Né? É agressão. E eu defendo, assim, essas situações como essa não são do futebol. Não. Se não são do futebol, tem agressão, é caso de polícia. Sim. E ele disse que foi ameaçado depois disso aí, enquanto estava saindo do estádio. Um negócio horroroso. Isso aí vai dar muito pano para manga. Quer dizer, aliás, eu vou fazer até uma colocação aqui, de maneira alguma estou inocentando o Felipe Melo, que para mim isso aí é abominável, mas na minha época, Jorlevan, o assessor de imprensa, ele não entrava dentro do campo. O que ele estava fazendo lá? Você está entendendo? Ali dentro do campo, quem tem que estar são os jogadores, a comissão técnica, assessor de imprensa. Eu não sei se hoje mudou, às vezes eu estou muito atrasado no futebol, como se diz... Sabe essa plaquinha aí? Sim. Porque antigamente... Chama os jogadores para falar. Ela entrevistava quem ele queria. É isso? Hoje tem que botar aquela plaquinha, só dar entrevista quem a direção do clube indica. Mas o jogo não tinha terminado, certo? Certo. Talvez o assessor deveria estar no banco. Após o jogo acabou, o apito, aí que ele vai buscar o jogador para botar lá para falar, não é isso? Estava até fora da área. Né? Pois aliás, é a área técnica, só do técnico. Vê bem, o telespectador, eu não estou dizendo que o Felipe não foi culpado, para mim não foi. Mas você, olha lá, o que ele está fazendo ali? O jogo ainda não tinha terminado, entendeu? O jogo não tinha terminado. E eles alegam que ele passou no banco do Fluminense, que o Fluminense não viu o gol, porque ele atrapalhou, e quando fez o gol ele saiu cantando, pulando. Eu não vi essa forma, e aí o Felipe Melo foi lá, que não justificativa nenhuma, mas precisa ser... Não tem justificativa, né? Não tem justificativa, não tem. Mas é o que eu digo também, o assessor, se ele estivesse no lugar dele também, teria evitado, né? Ele não é culpado, ele é vítima. Então... tem que ser punido o Felipe Melo. Vamos ver a classificação, então? Vamos embora. Com essa vitória, o Atlético subiu para a 13ª colocação. Saiu da zona de rebaixamento. Essa foi a segunda vitória, né? Agora um detalhe para você ver como é que esse campeonato ele é ingrato. O Atlético agora tem o jogo da vida dele, que é contra o Criciúma, em casa.
Se ele não bater o Criciúma, você pode reparar que a areia movediça puxa o pezinho dele de novo lá para o Z4, para a zona de rebaixamento. Exatamente. Então ele tem que bater esse Criciúma. E o Criciúma está na zona de rebaixamento. Está horroroso, apanhando de todo mundo. Está apanhando de todo mundo com vontade. O Cuiabá foi lá e enfiou 5 no Criciúma semana passada. Olha só o retrospecto do Criciúma. Ganhou 1, perdeu 3 e empatou 3. Sim, está na zona de rebaixamento. Aí é que eu digo. É aonde? É aqui, no Antônio Ascioli. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. O Atlético, você reparar, vem de empate com o Corinthians e vitória diante do Fluminense. Era 2 resultados que era esperado a derrota. Então, o Atlético, só espero que o Atlético não coloque o rótulo de Kinder Ovo também, porque você espera a vitória contra o Criciúma e ele apanha ou empata. Explica para o nosso telespectador o que é o Kinder Ovo. Kinder Ovo é um chocolate, né? Todo mundo conhece, que você tem que abrir para ver o que tem lá dentro. Você é surpresa, você não sabe. O time do Vila, quando você tem que esperar o jogo acabar. Você nunca pode falar o Vila bate, o Vila perde, o Vila empata. Você não sabe o resultado que o Vila vai jogar. Quando você acha que ele vai ganhar, ele perde, e quando você acha que ele perde, ele ganha. Por isso que tem esse rótulo de Kinder Ovo. E o Atlético não pode pegar esse rótulo, porque está todo mundo contando com a vitória, até você. Sim. Do Atlético contra o Criciúma. Então ele tem que, se ele ganhar, eu te garanto que aí ele embala, ele não cai mais. E você falou uma coisa muito importante, gente, é porque o atleta na 13ª posição fala, mas 13ª tá longe não. Está pertinho da zona de rebaixamento. Eu acho que é 2 pontos ou 1 a diferença. Vou falar para você por quem agora. Tá na zona... Quem abre a zona de rebaixamento é o Grêmio, com 6 pontos. 6 pontos. O Atlético tem 8. Exatamente. Se o Atlético perder, o Grêmio ganhar, já joga o Atlético lá para baixo. Olha aqui, só para você ter uma ideia, todos que estão na zona de rebaixamento têm 6 pontos. Se todos vencerem, o Atlético vai lá para baixo. Sim. E um detalhe, o Atlético não está na zona de rebaixamento porque o Botafogo bateu o Grêmio, certo? E quem mais aí? Zona de rebaixamento, Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Pois é, e o Vitória bateu o Internacional ontem. Bateu o Internacional. Tem um detalhe, que é joga mais... menos. O Grêmio e o Criciúma têm 2 jogos a menos. Isso. Por isso que é importante o Atlético não vacilar. Não pode nem sonhar em empatar, muito menos perder para Criciúma. Exatamente. O Atlético, então, joga contra o Criciúma. Aqui. Meio de semana. Meio de semana. É. Certo? Eu vou até olhar aqui o horário dessa partida. Acho que é quarta-feira, 7 da noite. A conhecida 7 horas da noite, né? Horário bom. É. Aquele povo que bota lá às 10 horas da noite, né? O Atlético joga na quarta-feira, às 19 horas. Antigamente o negócio era tão complicado que não tinha horário, né? Era depois da novela. Mas a novela hoje acaba 10 horas, né? Então o jogo tem 10h30 da noite. Tá certo. Ô Hugo, eu quero te agradecer. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Não, tá tudo falado. Copa América. Copa América. Dia Brasil 24. e Costa Rica, né? Dia 24. Brasil e Costa Rica. Brasil e Costa Rica, o primeiro jogo aí da seleção brasileira. E vamos torcer para que o Brasil possa fazer bons jogos. É claro que tem que ter a paciência da reestruturação, do time preparando para a Copa do Mundo. Tá certo. Daqui a pouco você está de volta, né? Às 11 horas, o Alegro Esportes aguarda por você. Túlio Isaac, Lucas Nogueira e Hugo Duarte. Ninguém contundido lá. Só a Daniela que sentiu o tornozelo. Panturrilha. Panturrilha. Doutor Jorge Navarro, panturrilha. Mas amanhã ela estará... desconforto muscular. Amanhã ela estará de volta. O Secar pediu para ela ficar fora hoje. Tá certo. Hugo, obrigado mais uma vez. Você sempre de olho no lance, né? Como dizia o Silvio Luiz. Silvio Luiz. De olho no lance e sempre com comentário em cima da hora. Obrigado. Trabalhar com você é maravilha. Um abraço e até amanhã. Você sabe que isso é recíproco? Sei. Isso é natural do povo de Morrinhos? Morrinhos. Tá bom. Vamos continuando agora, porque a gente vai falar de uma audiência pública importante. O deputado Mauro Rubem, do PT, realizou no auditório da Alego uma audiência pública para debater a proteção cerebral para a prevenção de sequelas neurológicas em bebês. Os detalhes na reportagem da Maristela Ramos. Estima-se que 15 milhões de crianças nascem prematuramente a cada ano, intensificando o risco de deficiências neurológicas e de desenvolvimento. Preocupado com esses dados, o deputado Mauro Rubem, do PT, realizou audiência pública para levantar informações e colher opiniões, para a construção de uma lei estadual que sirva de diretriz estruturante para que o sistema de saúde atenda esse público com agilidade. O parlamentar
falou da importância de reunir diversas áreas para debater o assunto. Nós estamos fazendo essa audiência pública junto com o deputado Zacarias Calil, com o objetivo de convencer a Secretaria Estadual de Saúde para investir nesse programa, ter uma equipe suficiente. Nós garantimos para o povo de Goiás um atendimento qualificado e que as nossas crianças, ao nascer, não sofram nenhuma sequela, que é evitável, que pode ser tratada, pode ser previsto todos os riscos anteriormente. O deputado federal e médico Zacarias Calil, do União Brasil, que faz parte da Frente Parlamentar da Saúde e da Primeira Infância no Congresso Nacional, ressaltou que a agilidade evita sequelas. É muito importante a gente ter essa discussão, porque você tendo um diagnóstico precoce, você pode tratar e evitar essas sequelas. E você falou uma coisa interessante, em relação inclusive ao transporte dessas crianças, que você pode sim ter alguma alteração em relação a isso. Especialistas reforçaram a relevância da Casa de Leis debater um assunto tão delicado e importante. Quando a gente promove discussões como essa, com certeza, a população como um todo ganha na discussão das melhores formas de estratégias, onde a gente tem curtas janelas de tempo, às vezes minutos, às vezes horas, para literalmente ter uma oportunidade de não somente promover a vida daquele bebê, mas também promover a sua qualidade de vida. Grande parte desses bebês que ficam sequelados, eles se tornam adultos não funcionais, o que tem um peso muito grande, um peso emocional para a família, um peso social e um peso financeiro para a sociedade. Então, investir em prevenção de sequela neurológica no período neonatal é pensar não só no hoje, nesse momento, mas é pensar principalmente no futuro. E dos objetivos desse momento aqui nessa reunião é discutir isso. A proteção cerebral desses recém-nascidos que a gente pode fazer ainda na sala de parto para minimizar que essas crianças desenvolvam sequelas neurológicas como paralisia cerebral ou outras deficiências associadas. Nós vamos trazer para você agora dicas de filmes. Olha só, você vai acompanhar o nosso quadro Estação Cultura com o professor Jefferson Ângeles. Vamos ver. Olá, tudo bem com você? O Estação Cultura de hoje vai navegar um pouco mais pela sétima arte. E nós trouxemos pessoas especialistas no assunto para indicar para você 5 obras cinematográficas que você não pode deixar de assistir. Conosco hoje, mais uma vez, está a professora Georgia Sinara, que é doutora em comunicação, professora aqui da UEG, do curso de cinema e audiovisual, e ela trouxe o Rafael Garcia, que é estudante lá do curso de cinema e audiovisual, é músico, trabalha no audio. Olá, tudo bem com você? O Estação Cultura de hoje vai navegar um pouco mais pela sétima arte. E nós trouxemos pessoas especialistas no assunto para indicar para você 5 obras cinematográficas que você não pode deixar de assistir. Conosco hoje, mais uma vez, está a professora Georgia Sinara, que é doutora em comunicação, professora aqui da UEG, do curso de cinema e audiovisual, e ela trouxe o Rafael Garcia, que é estudante lá do curso de cinema e audiovisual, é músico, trabalha no audiovisual há muito tempo, e eles fizeram uma seleção impressionante de obras que você não pode ficar sem assistir, ok? A gente vai começar essa lista, com o Poderoso Chefão. Quer começar, Rafael? Vamos lá, Assim, o Poderoso Chefão é um filme de linguagem assim, impressionante, O Coppola, ele é o que é o diretor deste filme, ele é muito assertivo nessa questão de trazer a questão da máfia italiana para esse filme eu acho que é 1982, se eu não me engano, ou 72, alguma coisa do tipo, mas ele é muito assertivo porque a gente acompanha ali, que é a família Corleone nesse caminho deles ali na máfia naquela época de Nova York. E aí a gente acompanha esse degradar do personagem do Michael ali, que a princípio a gente não pensa que ele é o protagonista, mas ele vai tomando o protagonismo do filme e tem momentos assim icônicos, que a gente chama de, que servem de referência até hoje aqui pro cinema internacional e nacional. Então é muito bacana, eu acho que ele foi bem assertivo
neste filme. Eu acho que é um filme imperdível porque você tira muita coisa dele, né? A questão não tanto da questão estética e direção, mas também da questão sonora. Ele escolhe músicas muito boas, a questão dos foles que a gente usa no cinema, né? Que é esses sons adicionados depois. Tem cenas ali que a gente estuda, por exemplo, uma cena de passos, que só o passo ali na cena tá acentuado, tá um silêncio e só um passo, que na vida real a gente sabe que não é assim. É um trabalho técnico muito impressionante. Então, assim, pra época, eu acho que foi... Pra época e até pra hoje, é um filme que você assiste e... É uma aula de cinema. É uma aula de cinema. Não querendo dar um pouquinho de spoiler, mas dando um pouquinho de spoiler, no final ali tem uma cena ali que você acompanha a construção do personagem, que era um cara, entre aspas, né? O cara mais certinho da família e como ele se corrompeu ali no final ali, né? De uma cena da igreja ali e que decorre pra uma cena de assassinatos ali que eu acho perfeita, que a gente até brinca, né? Absoluto cinema. É muito interessante a questão da montagem também no filme, né? É um filme, é uma trilogia, né? O Poderoso Chefão. E... Quantas horas ao total? Vocês se lembram? Eu acho que se juntar toda a trilogia são mais de 8. Porque horas. são filmes longos, cada um, né? O primeiro, se eu não me engano, tem 3 horas, por aí. É pra maratonar. Gente, da última vez eu maratonei, não me arrependi. Não me arrependi. É uma maratona que é isso, assim, é um condensadão de aula de cinema, né? Então vale a pena, pela trilha, por todos os elementos cinematográficos que estão ali, né? Se você escuta o tema você já lembra do filme, né? Então é muito marcante também como o som conta a narrativa, como a montagem eleva essa narrativa, né? Então é algo muito importante da história do cinema norte-americano, que a gente precisa ter no repertório. E eu acho que é um exercício pra gente, você comentou da duração, hoje em dia a gente tá muito acostumado com coisas curtas, e isso né, prejudica um pouco, acho que a experiência do cinema. O bom da gente assistir esse tipo de filme, tanto esse quanto os próximos que estão aí na lista, é a gente deixar o celular um pouco de lado e sentar e ficar só naquele mergulho nesse universo, porque, cara, é genial, vai valer a pena demais. Perfeito, é um filme e tanto, então já anotem aí, Poderoso Chefão, vale a pena maratonar, qualquer hora eu vou encarar essa maratona, assistir a sequência toda. E aqui agora a gente tem uma outra obra mais recente, que fez bastante sucesso inclusive, que é Django. Por que a escolha de Django? Eu acho assim, né, tendo essa visão mais do povo negro aqui, o Django ele é um filme bacana pela jornada do herói, né? A gente acompanha, né, geralmente em filmes que trata esse tema de escravidão, da época da escravidão, geralmente a gente acompanha um filme mais de drama, mais sofrido. Tem filmes ótimos, como 12 anos de escravidão, mas o Django é interessante por isso, né? É uma jornada do herói. A gente acompanha ali, né, um escravo que é libertado, ele encontra ali um companheiro, né, branco, mas que trata ele como igual, e a gente, né, tem essa construção inteira dele se vingando ali, e você sempre quer, tipo, vamos lá, se vinga, porque, né, dá aquele gosto. E a construção audiovisual desse filme, né, o Tarantino acerta muito em questão de escolha de take. Ele tem o costume, geralmente, de pegar inspiração de takes em pinturas. Isso é uma curiosidade muito, muito bacana dele. E nesse filme tem cerca de umas 3 enquadramentos de câmera que ele usa assim, e que se você pegar a pintura que ele usou de referência e a imagem é encaixadinha, assim, perfeito. Então, pra mim, é um filme muito, e tanto por causa disso, da jornada do herói que se acompanha ali, que é o personagem do Django. É um épico, né? É um épico do faroeste. Exato. É um filme de época que tem hip hop na trilha musical. Então é muito interessante como o Tarantino, que já tem essa marca, né, essa assinatura musical de reunir, fazer uma trilha de compilação de músicas pré-existentes, ele faz dar certo um hip hop que é de uma outra época mais pra frente, da época do enredo, né, se encaixar ali. E dificilmente a gente vai questionar, né? Nossa, e ficam icônicas, né? Sempre são cenas gloriosas, assim, né? Então, daí a grandiosidade dos diretores, né? De terem capacidade de técnica estratégica de construir uma obra que é sim, e você não estranha essa escolha musical, você casa com o filme, você não, geralmente se você pegar uma música que não é do contexto do filme, você pode, né, achar esquisito, mas não, casa. E não tem a ver só com um bom gosto musical, não é sobre isso, mas sim na montagem. Sim. Na montagem, pensando no enredo, a trilha ajuda a contar a história, né? Sim. Então, assim, o Tarantino é um diretor que
tem um domínio do tempo de cena, né? Ele aumenta o suspense em algumas horas, que é assim, dá uma ansiedade danada, né? E ele prende. Quando a gente vê, a gente está completamente imerso na narrativa, e é claro que do lado do Django. Maravilha. E assim, a montagem, para quem é um pouco leigo, a gente tá falando da edição aí, né? Então toda essa construção, organização de cena a cena, a escolha de trilha sonora, né? A mixagem ali, então é isso que a gente se trata da montagem, para você que é um pouco, né? A gente usa um termo muito técnico de vez em quando, né? Todo mundo se entende. Todo mundo. Obrigada, Rafael, é isso mesmo. Maravilha. Rafael, e pensando essa questão do Django, né? De ser essa figura negra ali em um contexto norte-americano, qual que é a mensagem que a gente pode extrair disso, dessa escolha do Tarantino, inclusive? Eu acho que é como a Jorge falou, um filme de época, de faroeste, que geralmente a gente tem personagens brancos ali, né, sendo um mocinho. Acho que essa escolha de um homem negro, né, o Martin Dean Fox, assim, foi crucial, porque a gente fica, peraí, um herói de faroeste negro, como assim? Vamos entender essa história. Aí você já fica curioso. Aí você entende que ele era um escravo, que foi liberto naquela época, e depois ele vai atrás do senhor de engenho. Pra mim, assim, é a melhor construção do que, tipo, vou ali um cara, que geralmente os filmes falam assim, eu sou um cara mau, que vou ali dar bang na cidade. Agora não, o Django, ele é só o cara que tem motivação mesmo, vamos ali que eu vou acabar com isso. Aí ao decorrer ele conhece, né, o que seria a esposa dele também no filme também, tem toda essa construção de romance, assim, um romance nesse épico também, é muito bacana, cara, eu acho esse filme, assim, genial. E acaba representando uma reparação, né, das pessoas escravizadas na história dos Estados Unidos, pessoas pretas escravizadas, né? E nesse filme também tem o personagem do Samuel L. Jackson, faz um papel que a gente chama, né, que é o negro de casa, né? Porque ele não entende, ele defende ali o personagem do Leonardo DiCaprio a todo custo, e o Django fica, meu Deus, cara, acorda! Tem toda essa questão no filme também, acorda e... Que final, é um fenômeno social também, né? Contemporâneo. É uma coisa que rola até hoje, né? Tem gente assim que é preta, mas não se entende como preta, sabe? Tipo assim, não sou, não, eu sou outra coisa, não sou preta ali. E sempre tem essas pessoas assim que, né, que a gente chama de negro de casa, né? O negro doméstico. E eu lembro de uma frase clássica do Rousseau, né? Que o indivíduo que é acostumado na escravidão, ele não se percebe escravo, né? Não se percebe nesse contexto, ele acha que ele está livre. Gente, muito obrigado por esse papo fabuloso. Tenho certeza que as pessoas vão conseguir aí já ter aí, né, uma lista fantástica de obras para frequentar, aproveitar às vezes o final de semana para dar uma maratonada com filmes indicados por pessoas que entendem de cinema, ok? Assistam, fiquem atentos aos detalhes e vamos aprender a apreciar a sétima arte. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Agradeço a Jorge, essa professora maravilhosa que traz a gente aqui, né? Faz questão de colocar os alunos em pauta. Fabuloso. Nessas questões. E parabéns pelo programa, viu, professor? Obrigado. Fiquei muito grato de estar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de acompanhar nas redes sociais aqui do programa, no YouTube do programa. Seguir todo mundo aqui, seguir a Jorge, seguir eu, que sou artista também. Real Fael em todas as plataformas. Escutem lá as musiquinhas e acompanhem também meus curtas. Professora, muito agradecido mais uma vez. Eu que agradeço, Jefferson, pela sua acolhida aqui, por todo mundo que assistir esses filmes. Depois comenta, gente, né? Vamos debater. Não gostei. Vamos debater. Não tem problema não gostar. Debate é gostoso. O importante é a gente ter acesso a obras que são importantes para a história do nosso cinema e do cinema mundial. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Fael, por poder ter vindo para a gente conversar. Tá certo, parabéns ao professor Jefferson Ângeles, também, né, fazendo esse trabalho maravilhoso aí, trazendo essas dicas todas. E com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV Assembleia Legislativa, canal 3.2 e também nas nossas redes sociais. Gente, amanhã, às 9 horas, a gente volta ao vivo com mais um programa, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês.